Ora, boas, malta. Bem-vindos aqui a este episódio prometido, não é? Prometido. Aqui, episódio conjunto entre o Afunda-Te e o Pausa-Teca. Daqui é o Cirilo. Tudo bem, Igor? Para este segundo Tá nosso tudo. episódio, não é? Segundo episódio em 2 dias, não é? Foi na segunda e hoje, quarta, estamos a gravar na quarta. Sim. Está tudo desde É bom que frizes isso, que ainda a malta ainda pensa, estes gajos estão a gravar ao mesmo dia. São duas partes, não. Estamos a gravar em dias diferentes. Está tudo bem. Para o teu lado, lá está. Os Lakers, não é? Vitória, que nem precisaste ver o jogo todo, não é? Nem precisei, foi espetacular. Vi hoje de manhã, hoje quarta-feira, portanto foi impecável. Já estamos aí apurados no in-season, portanto o mais importante que isso é que estamos com 7 vitórias nos últimos, 6 vitórias nos últimos 7 jogos, e portanto está a começar a tornar-se aqui uma época interessante. Exato. É tal como os meus Magic também ganharam. Os teus Magic até têm uma coisa interessante, é que agora é blowout em blowout. Já que vamos falar de fantasy, eu tenho o Jalen Suggs e o homem só joga 20 minutos porque vocês ao intervalo já têm os jogos ganhos. Até pomos aquela malta dos reservas, aqueles gajos da terceira linha, que é tipo os falhados dos nossos drafts, o Joquecas, o Caleb, o que draftámos este ano, o Jeff Howard, ou seja, já temos essa malta. Mas sim, os meus Magic também estão fortes, ganharam ontem, também estão fortes, embora para a questão, não estão como os vossos Lakers, que já se apuraram para a fase seguinte, nós ainda temos que ganhar a Boston, por isso vai ser complicado. Mas é possível. Estamos no grupo do Boston Celtics, exato. É complicado, mas tudo é possível, atenção, tudo é possível. Pois, está bem, Boston se ganhar é que já está apurado. Exatamente. Os Boston Celtics só têm 2 vitórias, só fizeram 2 jogos, nós temos 3, já perdemos. Com o Brooklyn. Exatamente. Muito bem, vamos então falar aqui de Fantasy, não é, Igor? Já passou aqui um mesito, não é? Já dá para tirar aqui algumas coisas, não é? Algumas surpresas nas questões dos drafts, não é? Que aconteceram, não é? E também algumas ilusões, digamos assim. E também outras questões que fui apontando aqui, que alguma gente tem feito e isso, não é? Que convém também a referenciar aqui neste podcast, não é, Igor? Sim, um mês já dá para tirar, aliás, podemos tirar todas as conclusões sobre a construção da nossa equipa e começar a tomar decisões com base nessas decisões e nessas conclusões, e portanto nós vamos não só explicar um bocadinho o que é que vocês devem estar aqui atentos a partir de agora, mas também vamos olhar aqui para alguns jogadores, porque há casos muito interessantes de jogadores que são escolhidos em determinadas zonas que estão a superar e outros jogadores que estão a desapontar e muito também, e portanto há aqui alguns casos muito, muito interessantes que vamos falar também, e vamos olhar também para jogadores que devemos ter no nosso alerta, jogadores que estão aí, que me parece que podem ter aí papéis interessantes, não nesta fase, mas mais lá para a frente, e portanto vamos a isso. Exato. Tocando nessa questão já da análise, é a primeira questão que eu tenho aqui apontado, que é mesmo a questão da análise, lá está, da nossa equipa, ou seja, um mês já dá para tirar a análise, o que é que a nossa equipa é boa, ou o que é má, e fazer lá está o estudo, e já começar a mexer as coisas, não é? Tal como nós dissemos no primeiro episódio de introdução, voltámos aqui a reafirmar, porque também estamos nessa fase, ou seja que lá está, a primeira semana não convém analisar muito, porque lesões, ausências, é verdade que ainda um mês também pode acontecer azares. E o calendário? O calendário da primeira semana é sempre diferente e há sempre rotações que são estranhas, e portanto com 4 semanas já deu para ver. Exato, e com isso, ou seja, como eu digo, dá para analisar e ver o que é que somos fortes, seja lá está em qualquer categoria, pontos, assistências, ressaltos, e o que somos fracos, e vou ter que pegar naquele conselho que nós demos, não é, Igor? É tal estratégia de, ok, eu sou fraco, vamos imaginar, em ressaltos, e eu sou bom, mais ou menos bom em assistências, e então vou tentar ajustar um bocado isto, ou seja, fazer trocas para buscar melhores jogadores de bases, naturalmente, não é? Que são melhores jogadores de assistências, e tirar jogadores, digamos assim, postos, que são os naturais saltadores, ou seja, começar a fazer aquela análise, não é, Igor? Mais ou menos, porque é preciso ter atenção a uma coisa, que é os jogadores interiores não dão só ressaltos.
Sim, Portanto, sim. Eu dei aqui um exemplo. Sim, mas nós não podemos. Um erro que as pessoas por vezes cometem é fazer exatamente isto de uma forma muito agressiva, que é, eu não sou bom em ressaltos, portanto vou ignorar todos os postos. E o problema é que os postos não dão só ressaltos, dão blocos e, muito importante, dão field goal. E, portanto, nós não podemos abdicar dessa forma. O que nós temos que ver é... O meu conselho é sempre este. Vamos e vou dar exemplos e depois podem ser aplicados ou não às vossas equipas. Mas vamos supor que o exemplo que tu deste, a minha equipa perdeu as primeiras 4 semanas em ressaltos e perdeu com algum atraso. Mas eu tenho, por exemplo, o Rudy Gobert na minha equipa. Portanto, eu tenho, eu não sei em que lugar é que está o Rudy Gobert, eu diria que o 3º ou 4º melhor ressaltador da NBA, mas estou a perder ressaltos largos. Portanto, o que é que o Rudy Gobert está a valer para a minha equipa? Está, se calhar, a evitar que eu, em vez de perder largo ressaltos, se calhar, se não tivesse o Rudy Gobert, perdia esmagadoramente, mas perdia na mesma. Portanto, será que eu posso pegar num jogador como o Rudy Gobert e trocá-lo para uma equipa que valorize os seus ressaltos bastante superior à forma que eu valorizo? Pode ser uma solução. Obviamente aqui temos que ter atenção que o Rudy Gobert também dá bom field goal e também dá bons ressaltos. E portanto, será que eu consigo fazer aqui uma troca que me permita manter estável estas duas categorias, mas ir buscar outras categorias onde eu posso sobressair? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos o Rudy Gobert. Estamos a perder os ressaltos todos. Será que eu não consigo trocar o Rudy Gobert por um jogador, deixa-me dar aqui um exemplo qualquer, por um jogador será que eu não consigo, por exemplo, trocar um Rudy Gobert pelo um Jamal Murray e vou buscar aqui 7 assistências? Ou por um Trae Young e vou buscar aqui 10 assistências. Portanto, é sempre importante vermos as categorias onde nós já não vamos conseguir ser competitivos, porque já conseguimos perceber que não vamos conseguir ser competitivos, e se conseguirmos ir buscar jogadores que estão subvalorizados, mas que dão 1 ou 2 ou 3 categorias que me dão mais jeito a mim. Portanto, sempre com a ideia de que nós não podemos ignorar que há categorias que estão interligadas e os ressaltos estão interligados com o field goal e com os blocos. Portanto, dentro desse equilíbrio de não ficarmos demasiado fracos logo em 3 categorias, ou então podemos querer ficar demasiado fracos em 3 categorias. E aí mudamos a equação. Mas tentando manter um equilíbrio, se podemos extrair um valor. Eu vou dar um exemplo concreto que me aconteceu aqui há uns anos. Eu tinha o Bradley Beal no ano em que ele foi o 2º melhor marcador da NBA, no ano em que ele estava com o Russell Westbrook em Washington. O Bradley Beal terminou com 30 e tal pontos de média por jogo e várias vezes marcou 40 e 50 e não sei o quê. E eu tinha o Bradley Beal na minha equipa. Mas eu perdia pontos, sempre. E perdia com uma margem que não me permitia, nem através do mercado, não me permitia discutir a sério. Portanto, eu peguei no Bradley Beal e troquei, na altura, pelo Robert Williams de Boston. Portanto, dito isto assim, se calhar é um bocadinho estranho, né? Trocámos o Bradley Beal, que era o melhor marcador da NBA e que estava a fazer o seu melhor ano, pelo o Robert Williams, que tinha acabado ele ainda não era o Robert Williams que nós conhecemos agora, era um jogador que estava a aparecer em Boston. Só que, o que é que isso aconteceu? Eu explodi em ressaltos, explodi em blocos, explodi em field goal e, portanto, a minha equipa ficou quase imbatível nessas categorias. E nos pontos eu passei de perder por 50 pontos todas as semanas para perder por 150, mas perdia na mesma. Portanto, estes são os pequenos... e por isso é que eu sou muito contra as pessoas fazerem trocas através daquelas aplicações e daqueles trade machines e não sei o que de fantasies. Porquê? Porque o trade machine não vai analisar a vossa equipa. E um jogador que para mim pode ser o melhor jogador da fantasy, para a equipa do meu adversário pode ser só o 25º. Porquê? Porque ele não valoriza as categorias onde ele é o melhor. E, portanto, já conseguiram, ao final do mês, chegar a essas conclusões. Exato, é estudar e é como tu dizes, não ser muito agressivo, ou seja, pegar nos... Aliás, não é possível, porque tens de ter sempre um poste na equipa, ou depende do formato que estão a fazer a fantasy, ou seja, quantos postos tem na equipa, mas foi aqui só um exemplo. Mas concordo com isso, não é ser agressivo, ou seja, vou retirar toda a malta de coisa e é como tu dizes, analisar, ou seja, tem aqui um poste
sou fraco em ressaltos, mas sou bom no field goal. Mas se eu tirar os postes, o meu field goal vai baixar. Porque se for buscar bases, não é? Normalmente os bases não têm assim grande eficácia, porque lançam mais, lá está, de triplo, de longe, essas coisas todas. Ou seja, tem que fazer um pequeno estudo das coisas. Ou também, lá está, como nós já tocamos aqui, fazer ou seja, tentar fazer fazer aquela estratégia, não é, Igor, de ser o mais completo, ou seja, tentar nivelar um bocado a equipa em tudo, embora isto acho que chega ao fim, depois apanhando equipas que são fortes em 5 categorias. Nos playoffs, quando chegam aos playoffs, vocês são obrigados a mudar a estratégia. São logo obrigados a fazer tanking a determinadas categorias, porque nos playoffs vocês têm que ganhar 5 categorias e ponto final. Essa estratégia é uma estratégia que obviamente eu diria que 80% das pessoas que jogam fantasy usam, ou seja, fazem a sua equipa de forma a serem equilibrados em todas as categorias. E portanto podem fazer isso e ficam à mercê no fundo da forma dos jogadores, mas isso funciona. Eu diria que funcionará se calhar metade das vezes. Qual é que é o problema? É que aí basta que 1 ou 2 jogadores da vossa equipa que vocês escolheram em determinada posição tenham um ano um bocadinho abaixo do normal e vocês já ficam bastante descalços, digamos assim. Por outro lado, conseguem jogar melhor com o mercado, porque com os jogadores que vão aparecendo, vamos dar o exemplo do Cam Thomas. Ninguém imaginou que o Cam Thomas fosse começar a época a marcar aos 30 e aos 40 de cada vez. E portanto, quem tiver equipas equilibradas e que esteja atento ao mercado e consiga apanhar esse tipo de jogadores, claro que tem um boost muito grande às suas equipas. Por exemplo, uma construção de equipa que ignora os pontos, este jogador, o Cam Thomas, não vai interessar para nada e, portanto, não vamos ter essa oportunidade. E, portanto, a construção equilibrada obriga a uma grande atenção ao mercado e serem os primeiros a apanhar o Cam Thomas ou o Keontae George, o base de Utah. Portanto, têm que ser muito ativos. E depois permite-vos outra coisa, que é, mesmo que vocês tenham uma má semana numa categoria, o vosso adversário, se tiver também uma equipa equilibrada, vocês vão estar mais ou menos equilibrados e, portanto, vai ser disputa semana a semana pelas categorias todas. É uma forma de jogar, que já falámos disto quando fizemos o episódio pré-drafts. É uma forma que tem riscos diferentes de ignorarem categorias à partida, mas tem o mesmo número de riscos, digamos assim. Exato. Já tocamos isso e pronto, e voltamos aqui a mencionar isso aí. E lá está, volto a repetir, é tipo, ok, esta estratégia até pode correr bem, como estávamos aqui a dizer, mas depois nos playoffs é como tu dizes, Igor, chega ao fim. Vocês são obrigados imediatamente, porque vocês vão chegar ao playoff e é que depois nem têm que ser obrigados pela equipa, podem ser obrigados pelo calendário. Vamos imaginar que vocês têm o Steph Curry e chegam ao playoff e naquela semana do playoff, porque pronto, vocês na altura do vosso draft não tiveram isso em conta, chegam à semana de playoff e o Steph Curry só joga 2 vezes, portanto são logo menos 60 pontos e menos 14 triplos, não é? O calendário já vos vai obrigar a ignorar essas categorias. Exatamente. Por isso é ter, lá está, para agora, pronto, mas lá está, para lá está, fase mais adiantada, tem que adotar por mudar essa estratégia. Outra questão que eu tenho aqui, antes de passar para as questões, lá está, de desilusão e surpresas, é a questão que muita gente já está com aquele receio. Receio. Isso é a cena, já sei o que é que vais perguntar. O receio de Victor Wembanyama vai deixar de jogar porque os Spurs estão mal e vão tancar. Os Memphis Grizzlies vão ter que trocar já o Desmond Bane ou o Ja Morant, que há muita gente que foi buscar o Ja Morant e pronto, e reservou. Tente calma, malta. É super cedo. Eu diria, obviamente vão haver equipas que vão fazer isso, e se calhar os Memphis vão ser uma delas, mas é tão cedo para estarmos a pensar nisso. Tomar decisões há 2 coisas que vocês não devem fazer. Primeiro é ignorar
é não fazer trocas com base nos rumores que vão vendo. Eu ainda há bocadinho estava ali um camarada aqui do 00 a dizer-me que viu não sei onde que o Zach LaVine ia jogar para Charlotte e que isso ia dar imenso valor ao DeMar DeRozan. As coisas não funcionam assim. E portanto, fazer trocas ou dispensas ou drafts com base em ideias de que o jogador vai ser trocado para ali ou para aqui, ou que vai ser desligado no final da época, não sei o quê, não faz sentido. Não façam isso, porque para já é impossível prever. Impossível prever. E depois é impossível vocês conseguirem retorno do jogador, porque se vocês, vamos imaginar que vocês estão assustados com um mau arranque dos Memphis Grizzlies, e bem, porque os Grizzlies estão terríveis, e vão agora em desespero trocar o Desmond Bane porque acham que ele vai chegar ao final da época e não vai jogar, ou os últimos 2 meses não joga, que é uma coisa que nunca acontece, mas pronto. A pessoa a quem vocês forem oferecer o Desmond Bane vai-vos apanhar em pânico, portanto não vos vai dar o valor que vocês se calhar conseguiriam, portanto ignorem isso, vamos vendo o que é que vai acontecer. Nada nos garante que os Grizzlies até não fazem agora 4 ou 5 vitórias seguidas e entram na discussão do play-in e não sei o quê, nada vos garante, e portanto ainda falta muito tempo, nós estamos em meio de novembro, e portanto não comecem já a imaginar isso, porque senão o Cade Cunningham tinha que estar livre no mercado e o Jalen Duren e essa malta toda, portanto vamos ver e depois quando chegar à altura logo se vê, até porque vamos imaginar que o Desmond Bane, realmente eles desligam o Desmond Bane ou desligam o Cade Cunningham, alguém vai jogar no seu lugar. Portanto, é claro que não é o mesmo valor, mas alguém vai jogar. E, portanto, alguém vai fazer 35 ou 36 minutos na equipa dos Pistons no final da época. E, portanto, é estarmos atentos. Pois, lá está. E outra coisa curiosa que tocaste ainda bem, na questão do Zach LaVine, que é, o Zach LaVine vai ser trocado, imagina, para os Philadelphia. Já tenho que trocá-lo. Todos assim. Pois, é que nem sequer funciona assim, porque há muito aquela ideia de que vai ficar com menos bola. Isso não funciona assim. O usage não tem a ver com o número de vezes que vocês têm a bola na mão. Tem a ver com o número de ataques que acabam. E vamos imaginar que o Zach LaVine, que até está a fazer um ano terrível e até é uma das desilusões, vamos imaginar que ele vai para lá e se calhar em vez de lançar 15 vezes só lança 13. Não é? Ok, ou 12. Ok, se calhar marca menos 4 ou 5 pontos, mas se calhar a eficiência sobe. Se calhar os turnovers descem, se calhar as assistências sobem. Portanto, calma, não entrem em pânico. Nós tivemos exemplos, eu vi malta que no primeiro jogo do James Harden já estava a dizer que iam trocar o Paul George porque ele ia perder a bola, e o que é certo é que o Paul George está a fazer um ano inacreditável. Exato. Isto não funciona assim, não funciona assim, portanto calma. Exato. Era mesmo essa questão que queria dizer, que é tipo a malta ter calma para a questão das tanking, digamos assim, tanking teams ou equipas que estão ali em baixo, que não é para já, não é tipo passando um mês que as equipas vão Sim, há uma preocupação que vocês devem ter, é totalmente, eu diria que há uma grande dose de probabilidade do Victor Wembanyama em abril não estar a jogar. Há uma boa dose e portanto, mas eu deduzo que quando vocês escolheram determinados jogadores, sabiam disso. Portanto, eu vi malta que escolheu o Victor Wembanyama na primeira ronda. Sim, quem escolheu o Victor Wembanyama na primeira ronda não vai ganhar a sua liga da Fantasy, mas pronto, cada um joga como quer. Há jogadores que nós sabemos que têm um risco grande de chegar a abril e não estarem a jogar. Agora também convém que vocês tenham criado o vosso calendário de forma a minimizarem isso, ou seja, não joguem até à última semana da liga. Portanto, há coisas que nós fazemos na criação das nossas ligas para minimizar o impacto dessas coisas. Portanto, vamos assumir que houve isso. Exato, porque quem escolhe o Victor Wembanyama já devia consciencializar que, tipo, ok, quando foi na altura dos playoffs,
que é faltar um mês, digamos assim, para a época rolar, que se calhar vai descansar mais vezes, não é? Porque é normal, não é? Tal como ele, outras equipas, aquelas equipas lá está de baixo que, pá, tipo dos Wizards, não sei o que, já está a contar que, pá, não vai jogar, alguns jogadores dos Wizards não vão jogar tantas vezes como os Blazers, não é? Exatamente, Por aí fora, já deviam estar a contar com isso. Muito bem, passando então para a questão das surpresas e lesões, e agora o que é que tens aí então? Pronto, isto é com base no... não é as surpresas e ilusões da época. Isto é com base no sítio onde os jogadores foram escolhidos. Primeiro, vamos aqui por partes. Estamos a falar em ligas de categorias. Pontos é impossível falar porque cada liga de pontos pode ter uma fórmula diferente de contar a pontuação. Há ligas de pontos onde cada ponto vale 1 ponto. Há ligas de pontos onde cada ponto vale apenas meio ponto e, portanto, é impossível chegarmos a esse cálculo. Em ligas de categorias, e vamos ignorar os turnovers. E vou voltar a explicar, já tinha explicado isto da outra vez, vou voltar a explicar porque é que eu vou ignorar os turnovers. Porque ter os turnovers ativos altera por completo todo o valor dos nossos jogadores. Porquê? Porque um jogador que marca 14 pontos, faça 4 assistências, 4 ressaltos, 1 roubo e 1 bloco, e faça 2 turnovers, vai estar abaixo no ranking de um jogador que faça 11 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, 1 roubo e meio bloco, mas faça só 1 turnover. Porquê? Porque o peso do turnover vai puxar o jogador para cima e, na realidade, o outro jogador dava-nos mais valor. Portanto, vou ignorar os turnovers. O melhor jogador de fantasy até ao momento, nesta temporada, há 4 jogadores que têm alternado essas posições. Um é o Joel Embiid, que valoriza imenso por causa dos pontos e dos ressaltos. Portanto, Joel Embiid. O segundo é o Shai Gilgeous-Alexander, que está a ser, não só na fantasy, mas na própria NBA, mais uma época absolutamente incrível. O Shai Gilgeous-Alexander está a viver de excelente eficiência, imensos roubos, que é algo que eu acho que não vai continuar e, portanto, acredito que vá cair aqui algumas posições, mas para já, com 2 roubos e meio por jogo, está no top. Nikola Jokic, esse está sempre, vive de tudo, e o Anthony Davis, que está a fazer uma época absolutamente inacreditável, vai vivendo da eficiência, dos grandes ressaltos e de tudo o que é defensivo. Ele é o líder de blocos da NBA. Depois há aqui uma série de jogadores que também vão alternando, com o Tyrese Haliburton, que vive da eficiência e das suas assistências, o Luka Doncic e o Kevin Durant. Portanto, são estes os top 7, 8, 9 jogadores da fantasy. Olhando para onde os jogadores foram escolhidos, em média, pode haver ligas onde um determinado jogador é escolhido na primeira ronda e outro onde é escolhido na quarta. Portanto, vamos à média. O grande steal neste momento da fantasy é Chet Holmgren. O Chet tem um ADP na casa dos 40, 44. Portanto, foi escolhido mais ou menos nestas posições, entre os 40, 44, 45, 46, por aqui. Neste momento o Chet Holmgren é o 12º melhor jogador de fantasy. Os blocos são elite, os ressaltos são ok. O que é incrível é a eficiência. Nós falámos disso na segunda-feira, ele está a ter um ano incrível de eficiência. Neste momento é o steal dos drafts, tal como o Paul George, que também foi escolhido na casa dos 40 e está a fazer uma época muito boa, pontos bons, triplos muito bons, roubos muito bons. Outros jogadores que estão a ser excelentes steals, Scottie Barnes está a fazer uma época muito boa também. É verdade que os blocos já estão a começar a nivelar, mas está a fazer um ano incrível, tal como o Lauri Markkanen, tal como o Desmond Bane. Bam Adebayo também está a fazer um excelente ano. Portanto, estes são aqui no topo. O DeAndre Ayton também está a ser um excelente steal. Ele é um dos bons ressaltadores, é um jogador que está com boa eficiência, está com excelentes roubos também. Diz. E o DeAndre Ayton, desculpa, o DeAndre Ayton foi aquele jogador um bocado, não é? Porque havia uma ideia pré-definida de que ele não era um bom jogador de fantasy. Ele é um bom jogador de fantasy, exato, não é uma besta ofensiva que se calhar nós queríamos que ele fosse na vida real. Exato. E também deves ter Tyrese Maxey, não é? Sim, o Tyrese Maxey, sem dúvida, exatamente. O Tyrese Maxey está no top 12, portanto é jogador de primeira ronda. Ele foi escolhido na casa dos 20, está a fazer um ano
muito bom. O Sengun também. O Sengun, nem por isso. Já vou falar do Sengun aqui mais à frente. Um jogador, outro jogador que está a ser este aqui até nem sequer era draftado. Felizmente, eu, por exemplo, tenho em quase todas as minhas ligas, porque eu estava bastante atento a ele, que é o Jalen Johnson. O power forward de Atlanta. Ele roubou imediatamente o lugar ao Sadiq Bey, está a fazer um ano incrível, ele está a lançar quase a 60%, está a fazer 8 ressaltos, está a fazer um bloco, um roubo, 15 pontos. Neste momento é um jogador de terceira ronda que muitas pessoas apanharam fora. Outro, o Ausar Thompson. Era isso que eu ia dizer. O Ausar até vai ser até a imagem de capa do episódio para nós aqui do Afunda, porque o Ausar está a ser um jogador inacreditável. Média duplo. Sim, ele tem 10 ressaltos, ele tem um roubo, 1.7 blocos. Eu diria que o Ausar Thompson para o ano vai ser um jogador de terceira, quarta ronda, baseado em ressaltos, blocos e roubos. Sim, e não só ele, também faz assistências, também porque ele desenrasca-se bem. É um belíssimo jogador, uma equipa que ignora a questão da eficácia, que ele vai estar eficácia e dos pontos, tem que ignorar, não é tem que ignorar, obviamente. Ignorar entre aspas, não é? Sim, mas sabendo que são categorias fracas para ele. Exato. Mas ver o resto, ressaltos, como dizes, roubos, blocos e assistências, também que ele é bom passador. E o irmão, o Amen, que está lesionado e não se sabe quando é que vai voltar, ele é igual. Se ele tivesse os mesmos minutos, o Ausar está a jogar 30, se o Amen tivesse 30 também, os números eram muito semelhantes, porque os dois jogadores vindo da G League Ignite, a tradução deles para a NBA era muito parecida. Portanto, não estou a dizer que fosse ter o mesmo nível, se calhar estava ali um patamar de baixo, mas é muito semelhante. Portanto, se nós soubermos que na reta final da temporada o Amen Thompson vai poder jogar 30 minutos, tenham atenção a isso. Desculpa te corrigir, não é da G-League, ele veio da Overtime. Overtime Elite, sim, é isso que eu queria dizer. Overtime Elite, os dois vieram. Mas sim, era esse nome também que ia tocar, o Ausar Thompson, quem foi buscá-lo, não é? Que foi... foi buscar e foi nas últimas rondas, muito provavelmente ninguém foi buscar coisa, foi uma belíssima steal, realmente. Ninguém estava à espera de assim sim, de ser tão impactante logo à cabeça. Ele ganhou logo. É verdade que teve alguma sorte, entre aspas, por causa da lesão do Bogdanovic, e ele pôde entrar na época logo a jogar 30 minutos e, portanto, agora já nunca mais vai sair. Sim. Mesmo se o Bogdanovic regressar e ele sai o Isaiah Stewart. Exato. E passa a ser ou ele, ou o Bogdanovic, ou usar a jogar a 4. Por isso ele agora não larga o lugar. É como já disse no episódio do Pausa Técnica, aquele trio Cade, Ausar Thompson e Jalen Duran são seguros, estão totalmente seguros no futuro dos Pistons. O resto depois vai-se ver. Mas sim, concordo, lá está com esses nomes. E já agora, falaste, lá está, das Steals, lá está, também acho que tens aí alguns nomes que desiludiram, não é? Sim, no sentido oposto, espera aí. Há aqui alguns jogadores que não estão... eu vi muito hype em torno do Anthony Edwards, e é um jogador que eu sei que... quem não joga Fantasy vê os jogos do Anthony Edwards e fica com muito impacto. E eu vi muitas vezes o Anthony Edwards, por exemplo, na ESPN, o Anthony Edwards tem um ADP de 10, ou seja, é um jogador de primeira ronda. E ele não é um jogador de primeira ronda, ele é um jogador de final de segunda ronda. Não estou a dizer com isto que não é um craque de basquetebol, claro que é. O problema do Anthony Edwards é que não há uma categoria onde ele exploda. Ele está a fazer 25 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências, 1.4 roubos, a lançar a 46%. Portanto, não há nenhuma categoria onde ele é elite. Portanto, quando nós vamos à primeira ronda escolher jogadores, nós queremos elites. Queremos a elite. Há qualquer coisa, 1, 2, 3 categorias onde ele é elite. E o Anthony Edwards não é elite em nenhuma categoria. E, portanto, quem escolheu o Anthony Edwards em primeira ronda está a sofrer um bocadinho. Porque ele não dá valor de primeira ronda. Portanto, exato. E lá está. Eu, por acaso, acho que vi um que foi... que alguém escolheu à frente do Devin Booker. Fiquei, uau! Para já, e agora vamos ver o Devin Booker...
Sim, Aliás, para já até está a tirar valor, porque o Devin Booker, infelizmente, tem jogado pouco. Só jogou 6 jogos, mas o Devin Booker é um jogador que está com, nesses 6 jogos, 9 assistências. Eu estava com muito interesse no Devin Booker este ano por causa disto, porque eu, apesar dos reportes que estavam a dizer que o Bradley Beal é que ia ser o base, eu achava que não fazia sentido nenhum, e que quem ia ser, porque já o tinha sido antes da chegada do Chris Paul, e quando o Chris Paul se lesionava era sempre ele, o base... E nos playoffs tu já viste isto. Exatamente. Nos playoffs. Portanto, e o Devin Booker depois tem uma eficiência muito boa para um jogador que lança tanta vez, e pronto, e portanto eu não me chocava que o Devin Booker, ele neste momento está com 28, quase 29 pontos de média, eu não me chocava que ele chegasse a 30. Sim. Então se o Bradley Beal continuar de fora, certeza absoluta. Que já agora, sabes alguma coisa do Bradley Beal, que aquilo, não sei se... Segundo segundo o reporte oficial é que peraí, deixa-me só chegar aqui, Bradley Beal. O reporte oficial é que ele vai falhar, eram 3 semanas, portanto faltam 2 semanas e pico até ele ser reavaliado. O Shams, aqui há uns dias, não foi ontem, nem foi há uns dias, foi ontem, terça-feira, disse... daquilo que eu consegui perceber, ele está a ter um problema num disco das costas. Irritação nos nervos, está a sentir dores nas pernas e, portanto, há aqui alguns problemas. Pronto, não é nada, segundo o que ele diz, não é nada estruturalmente errado que vá obrigar à operação ou não sei o quê, mas que é um problema que ele está a lidar. E, portanto, eu diria, sem ter aqui uma grande dose de certeza, eu diria que janeiro será o expectável para o Bradley Beal. Pois lesão nas costas é muito complicado. Sim, basta ver o Ben Simmons no ano passado. Sim. O próprio Brook Lopez, antes deste ressurgimento, ele teve afastado a época. Um ano inteiro. Exato. Por causa dessa problema das costas. Tens outros nomes, ou Igor, também? Tenho. Jordan Poole está a ser o pior de todos. Jordan Poole, o Jordan Poole tem um ADP de 33, portanto estamos a falar de um jogador de terceira ronda. Algumas pessoas escolheram terceira, outras na quarta. Ele neste momento é o 118º melhor jogador de fantasy, sem contar com turnovers. Tu lembras-te na projeção da ESPN quanto é que dava? A nível de pontos e assistências, era uma coisa absurda, era para aí quase 30 pontos e e para aí 8 6 ou 7 assistências. Sim, e agora tem 16. O Jordan Poole tem 16. Vamos por partes. Eu também estava confiante que o Jordan Poole ia, não estou a dizer que ele fosse fazer 30 pontos, mas estava confiante que ele ia estar pelo menos na casa dos 25 e que ia estar pelo menos na casa das 5, 6 assistências. O que é que eu nunca imaginei? Nunca imaginei que o Jordan Poole fosse lançar menos vezes do que estava a lançar saindo do banco em Golden State. Nunca poderia imaginar isso. E que ia ter menos usage do que quando estava em campo com o Steph Curry. Portanto, eu também nunca imaginei isso. Aquilo que eu estou a ver em relação aos Washington Wizards é terrível mesmo, é mesmo muito mal. Eles levam blowouts em quase todos os jogos. Aquilo que eu estou a ver é que a bola está o lançamento é sempre do Kyle Kuzma, sempre. Portanto, eu diria que há aqui uma grande dose de probabilidade deles estarem a jogar de uma forma a que estejam a valorizar o Kyle Kuzma para o trocarem, diria eu. E portanto, o Jordan Poole não há nada que a gente possa fazer. Portanto, quem escolheu o Jordan Poole alto não vai conseguir trocar. Não vai conseguir trocar. Não. Quer dizer, consegue trocá-lo, mas não consegue por ninguém de valor. Porque depois há toda uma imagem pública do Jordan Poole que também não é positiva. Portanto, ninguém vai conseguir. Não o vamos dispensar, porque apesar dele estar a 118 ainda é um jogador de ter na nossa equipa e é um jogador que, se as coisas começarem a engrenar um bocadinho, rapidamente pode ser top 80, top 70. Sim, agora, aquela ideia... Basta tocar no Kuzma. Se o Kuzma, vamos imaginar, vai ser trocado... Nem tem que ser trocado, basta que eles comecem a equilibrar os lançamentos, basta que os minutos passem de 29 para 32 e portanto já sobes aqui agora, nunca vai dar o valor de top 50, top 40 que algumas pessoas imaginaram e que eu próprio imaginei. Exato. Está a ser o principal, olhando para os rankings, está a ser o principal
falhanço de drafts deste ano. Depois há aqui outros que falham aqui 10, 20 posições, por exemplo o Zion, por causa da eficiência não estar tão alta, os turnovers estão altos e o lançamento livre está muito baixo, ele também está com um mau arranque. O próprio Cade Cunningham está com uma eficiência tão má que está a prejudicar um bocadinho o seu ranking, apesar de ele depois estar a compensar com outras coisas. E mesmo o Zion, a nível de eficácia, também está nos 54, não é? Ele normalmente era jogador de 60 e tal, e portanto está abaixo. Exato. Mas pronto, mas estão a começar a engrenar. O Zion já fez, agora o penúltimo jogo foi muito bom, o último não sei, portanto já estão a começar a engrenar as coisas. Exato. Sim, lá está, só aquelas, como estás a dizer, algumas desilusões de jogadores que estavam com expectativas altas. Outro nome que agora que estamos a falar, não é bem uma desilusão, Michael Bridges. Se calhar a malta pensava que ele ia marcar 30 pontos. O Michael Bridges, esse para mim era a principal falácia em drafts, porque eu via o Michael Bridges a sair no início da segunda ronda. E eu não conseguia perceber porque eu gosto muito dele, todos nós gostamos muito dele, mas é um jogador que aquilo que aconteceu na reta final do ano passado não se ia repetir, porque ele estava com uma eficácia de lançamento absurda. Eu estou aqui à procura dele e não estou a encontrar onde é que ele está. Ele está a marcar 20 pontos de média, lá está. É um bocado... Calma. Estou aqui à procura dele no ADP, não estou aqui a encontrar. Ok. Ele andava a ser escolhido no início, portanto, 27... no início da terceira, final da segunda, mais coisa, menos coisa. Neste momento ele é o 50º melhor jogador de fantasy. É outro jogador que não tem nada de elite, e o que ele tinha de elite na reta final do ano passado era a eficiência, e era impossível ele continuar, porque ele apanhou ali uma hot streak e as coisas estavam a cair para ele. Estamos a falar de um jogador que está com 20 pontos, 5.8 ressaltos, 13.8 assistências, um roubo apenas por jogo, 0.4 blocos, 2 triplos, portanto é um jogador normal, que eu achava que estava a ser escolhido demasiado alto, com uma expectativa errada. E para já está-se a confirmar, ainda que eu acho que ele tem bastantes capacidades para pelo menos terminar aqui no top 40. Exato. Outro jogador que também agora vem-me à cabeça, que só pensava que ia explodir, era o Jalen Green, que outro caso. Eu confesso que não percebi, não apanhei esse hype do Jalen Green, nem sequer percebi muito bem. Eu vi realmente, houve 2 ou 3 drafts onde eu estive, onde alguém escolheu muito cedo o Jalen Green, e eu fiquei, mas porquê? O que é que acham que vai mudar? O que é que acham que vai acontecer? Não consegui perceber essa ideia do Jalen Green. Sim, e depois, pode, mas eu acho que ia ser complicado, porque lá está, com o acréscimo de talento que a equipa teve, não é? Com o Fred VanVleet e isso, ele já não ia aumentar assim os números, um absurdo, estás a ver? Eu nem era a questão do aumentar os números, porque, eu volto a dizer, lançar menos vezes não significa que marques menos pontos, porque a tua eficiência teoricamente vai subir. A questão é que o Jalen Green não é um bom jogador de fantasy, é um péssimo jogador a nível de eficiência, ele está a lançar abaixo de 40%, não faz estatísticas defensivas, não ganha ressaltos, não faz assistências, ele é um marcador de pontos, e marcadores de pontos, o que não falta aí é marcadores de pontos. Ele neste momento está fora dos 170 melhores jogadores de fantasy. E agora, ia tocar o nome que foi... que baixou. Houve outro que eu gosto muito, todos nós gostamos, todos nós sabemos que vai ser um jogador imenso, que era o Jalen Williams em Oklahoma. O Jalen Williams, a seguir ao jogo All-Star, no ano passado, foi o jogador com mais roubos na NBA, com mais de 2 por jogo. Ora, era impossível ele manter isso, e ele neste momento está com menos de 1 roubo por jogo, e o valor dele estava associado a isso. E portanto ele está completamente fora dessa. Eu vi gente a escolhê-lo na terceira ronda porque achavam que ele ia voltar a fazer 2 roubos e tal por jogo. Esqueçam isso. E ele neste momento é o 70º melhor jogador de fantasy. E agora trago um nome que foi que vai baixar claramente por consequência da tal troca de James Harden, que é o Westbrook. Agora vem do banco e cortou os minutos. Eu diria que o Westbrook vai acabar por ser um jogador dropável. Pois. Ele começou a época bem, com os seus números normais, mas o problema é que agora, a jogar menos minutos e com as deficiências no jogo dele, eu acho que vai acabar por ser um jogador dropável. Agora, há equipas que pode fazer sentido. O Russell Westbrook é sempre um jogador difícil de analisar, porque pode haver equipas que precisem de ressaltos e assistências.
e que podem sobreviver com os não triplos e com os turnovers e com as más percentagens. O Russell Westbrook é um caso que tem quase que ser avaliado equipa por equipa. E por fim, que tu disseste isso no episódio da Funda, Walker Kessler, não é? Eu escolhi em todos os drafts. O Walker Kessler, há uma coisa que ele está há 2 ou 3 semanas de fora e já se soube que vai falhar pelo menos mais uma semana. A coisa que me dá alguma esperança em relação ao Walker Kessler é que aparentemente, e foram os Jazz que disseram isto, não foi, foi literalmente no comunicado dos Jazz, o Kessler lesionou-se no primeiro jogo. E portanto jogou 7 jogos condicionado e portanto, é um sprain nos ligamentos do cotovelo, e portanto ele depois andou a jogar lesionado e portanto pode ter influência. O que é que eu acho? E posso-vos falar do Walker Kessler com conhecimento de causa, porque eu, como disse, em todas as minhas ligas escolhi o Walker Kessler e já recebi algumas, já o troquei em algumas por jogadores semelhantes, e já recebi propostas agora para o trocar, e portanto posso falar por conhecimento de causa. O Walker Kessler neste momento é um buy low para quem não o tem. Ou seja, o que é que isto significa? É um jogador que vocês podem trocar, fazer propostas com jogadores mais baixos e que podem consegui-lo sem dar muito valor. Agora, quem o tiver, eu diria, e esta está a ser a minha política, é não o troquem. Porque estamos a falar de um jogador que pode ser elite em ressaltos, field goal, vocês sabem quem ele é. E eu não consigo imaginar um cenário onde os Jazz, que estão claramente fora da corrida para os primeiros lugares, em que os Jazz não vão querer que ele jogue muitos minutos. Portanto, opá, é assim, para já está a ser uma desilusão imensa. Mas eu acho que há aqui um trajeto para ele ainda ser muito útil. Diria que já não vão conseguir retirar o valor que retiraram já não vão conseguir retirar o valor que imaginavam que podiam tirar, mas pode ser muito importante mais lá para a frente. Exato. Também, lá está, eu também tinha aqui, porque já por acaso tocámos nos casos no episódio da Funda, que é a malta dos Warriors, o Clay, o Higgins, que estão a ter um início, mas lá está, são casos que eu acho que vão acabar por nivelar. E mesmo para nível de fantasy... É difícil. Eles têm um track record importante. Mas neste momento, se eles não se chamassem Klay Thompson e Andrew Higgins, tivessem o nome normal de um jogador que não com o mesmo, já tinham que ter sido dispensados. Badil, por exemplo. Exatamente. Já tinham que ter sido dispensados. Agora percebo que não é? Há já aqui uma expectativa que as coisas nivelem. Nós falámos na segunda-feira, o Wiggins tinha feito um jogo incrível no domingo ou no sábado, já não me lembro, logo a seguir foi horrível, logo no jogo a seguir. E, opa, eu felizmente não gosto desse tipo de jogadores que vivem do lançamento, no caso do Wiggins, entanto, mas no caso do Clay, e portanto não estou a passar por isso. Percebo que não mantenham. Se continuar assim, diria mais 2, 3 semanas, eu acho que vai. Até porque há uma coisa em relação ao Klay Thompson e ao Andrew Wiggins. Vamos imaginar que as coisas nivelam, não é? Qual é o melhor, o best case scenario, o melhor cenário possível? Klay Thompson nivela e estabiliza ali na casa dos 80 e o Wiggins estabiliza na casa dos 100. Portanto, vamos imaginar que vocês os dispensam. Mesmo que eles nivelem, vocês não estão a perder, não estamos a falar de um jogador top 20. Estamos a falar de não é? E portanto exato. É assim, eu consigo compreender o segurar. Eu já tinha dispensado os dois, confesso, mas pronto. Sim, é porque pronto, a malta
pode ver, por exemplo, ano passado, lembras-te na época passada, Sim, Clay, houve pior, um momento que depois Jesus teve aqueles jogos absurdos e que estão ali naquela esperança de, ok, se calhar pode ter ali aquele mesito muito bom que vai me render boas quatro jornadas, não é? Uhum. E estão assim um bocado, e é um bocado como tu dizes, o nome conta muito, que é tipo, pá, eu estou a atravessar uma situação semelhante com o Ben Simmons. Eu pois, tenho o Ben Simmons ia-me esquecer de falar dele. ele começou muito bem a época e ele lesionou-se, está lesionado. Não há... Ontem saiu umas notícias, uma notícia não, foi umas declarações do Jack Vaughn, que ele ainda não está a trabalhar em campo, portanto não tem tido grande evolução. Teoricamente hoje, quarta-feira, se calhar quando ouvirem isto já haverá. Teoricamente hoje os Nets iam dar uma atualização, vamos ver o que é que vai dizer. Agora estamos a falar de um jogador que estava a começar muito bem a época, dentro de determinados padrões, ressaltos, blocos, assistências, portanto eu estou a atravessar o mesmo. Eu sei o que é que o Ben Simmons pode ser, portanto ainda o estou a segurar em algumas ligas e conto segurar mais um tempo, mas portanto, há sempre decisões, cada equipa tem decisões importantes a fazer, sempre, com lesões, com castigos, com... Exato. E isso lá está. E atenção, o caso Ben Simmons já estavas meio a contar, não é? Que podia, ou seja, não ficares surpreendido. Tu não consegues. Sim, atenção, eu não escolhi o Ben Simmons na segunda ronda, quando o apanhei. Estamos a falar de um jogador que eu escolhi a 10ª de ronda, 11ª. Portanto, se agora sair a notícia que o Ben Simmons já não joga mais até ao final da temporada, é chato, mas já ultrapassei há muito, já consegui apanhar jogadores, em grande caso, em maior parte dos cenários, já consegui apanhar substitutos. Agora, se isto acontecesse ao Anthony Davis, e eu tenho o Anthony Davis, e portanto estava lixado, né? Mas o Ben Simmons não é o caso. O Ben Simmons foi um flyer que muitas pessoas tomaram em rondas já atrasadas, um jogador que nós sabemos que se estivesse saudável, e já não estamos a contar sequer com o Ben Simmons de Filadélfia, se estivesse saudável, podia ser um jogador top 60, top 50, exato, dependendo da conjugação das vossas equipas. Não estando, pronto, é uma oportunidade que falharam. Uhum. Tens mais algum nome, Igor? Não, tenho só aqui 2 ou 3 nomes para vocês estarem atentos. Um deles já está a jogar em Utah, que é o Keontae George. É um jogador que eu diria que é obrigatório terem nas vossas equipas. Estamos a falar de um base, um bom jogador de assistências, faz aqui também alguns roubos, não vai marcar muitos pontos, não vai ter uma eficiência por aí além, aliás, eu diria que até que vai ter uma eficiência má, mas é um bom jogador de assistências que vocês podem ter, e eu diria que ele tem um papel seguro na equipa dos Jazz. Ele passou a titular há uma semaninha, se calhar. Sim. Exato. Outros jogadores que vocês que convém não, é obrigatório terem. O Jalen Suggs nos teus Orlando Magic está a fazer uma época muito, muito boa. Ele até há muito pouco tempo liderava a NBA em roubos. A eficiência é sempre um problema, mas ele até tem estado a lançar bem. O mesmo dizer do Herb Jones em New Orleans. Eu acho que o Herb Jones até é o segundo ou terceiro jogador com mais roubos de toda a NBA. Está a fazer uma época brutal. Ele está com 1.9 roubos, um bloco, e portanto está com uma eficiência também boa. Estes são apenas alguns dos jogadores que convém vocês terem em plantéis. Santiago Aldama, a questão de Memphis, as lesões todas que eles estão a enfrentar, o Santiago Aldama está aqui com uma boa possibilidade para muitos minutos, ele tem estado a jogar bem. O Bilal Coulibaly em Washington é um jogador que vos pode dar muitos roubos, também um bocadinho à imagem do Keontae George, vai ter alguns problemas de eficiência, mas é um bom jogador defensivo, portanto é um jogador que vocês devem ter. Se estiverem numa boa posição, guardem-no, façam-lhe um stash, porque eu acho que temos aqui um jogador muito, muito interessante. Há um outro jogador que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar por ser titular. Há dois, aliás. Um é o Jabari Walker em Portland, especialmente quando o Portland começar a desligar jogadores. Portland vai desligar jogadores. O Jabari Walker, o power forward que eles escolheram no draft, não sei se foi este ano ou há dois, vai ter aqui um papel muito interessante. E um outro jogador num papel semelhante, porque eu não consigo imaginar
que o Obi Toppin e o Orrin Smith vão continuar a época a titular, é o Jarvis Walker, o rookie que eles escolheram este ano. Eu também diria que vai haver aqui um momento da época onde ele vai jogar muitos minutos, e ele jogando muitos minutos é um bom jogador de fantasy. O que é que eu tenho mais aqui? Por aí, ok. É mais ou menos isto. É mais ou menos isto a nível de jogadores. Sim, é mais aqueles jogadores lá está jovens que podem dar o subir. O Jaden Springer, tenham também atenção ao Jaden Springer em Filadélfia. Ele está a jogar aqui uma média de 19, mais coisa, menos coisa. Se o Jaden Springer tiver uma fase da época onde tenha aqui minutos, ele é um belíssimo jogador de fantasy, traduz muito bem defensivamente e ofensivamente. Portanto, é um jogador que convém terem atenção para eventualmente avançarem. Eu tenho aqui outro nome. Embora ele não está ainda a nível de fantasy, se calhar pode não ter muito valor ainda. É o Cason Wallace. O de Oklahoma, não é? Oklahoma. Sim. Que, atenção, não lança muito, é verdade, mas quando lança é muito eficaz, e a nível defensivo pode ser um jogador que possa evoluir. A nível de roubos. Sim. Eu acho que vai ser um bom jogador de rotação e vai ser um bom jogador de fantasy no futuro. Para já é difícil porque aquela rotação está muito fechada. Há um jogador que é muito interessante em Oklahoma e, consoante o calendário, pode ser muito bem explorado, que é o Isaiah Joe. O Isaiah Joe é um triplista pontuador que dá muito jeito nas equipas. Por exemplo, houve malta que lhe fez um stream muito, muito forte nesta última semana, onde os Oklahoma tinham um bom calendário que terminava com back-to-backs, e ele nos últimos 2 jogos fez 25 pontos, 7 triplos. Isto é ótimo para equipas que estejam nessa luta. Exato. E outro nome, mas embora estou à espera que os Spurs desistam da ideia do Jeremy Sochan. A base é o Tre Jones, que é quando... O Tre Jones está a ser um bocadinho era um jogador que eu já no draft do ano passado, e este era um jogador que eu tentava atacar em determinadas posições, mesmo sabendo que o Jeremy Sochan ia iniciar a época à base. E é engraçado porque a única conjugação de jogadores que está a funcionar em San António é Tre Jones e Victor Wembanyama. Só que por alguma razão eles continuam a experimentar o Jeremy Sochan e parece que o vão continuar a fazer mais um tempo. Eu não acho que o Tre Jones seja um grande jogador que vai ser o futuro daquela equipa na posição de base, mas é um jogador que, quando começar a jogar na casa dos 30, e eu diria que será o quando, é um jogador que vos pode dar 8 assistências, um roubo, 4, 5 ressaltos, 13, 14 pontos. Eficaz no lance livre também. É um jogador interessante. Agora, se nós soubermos que Jeremy Sochan vai continuar a ser o titular a época toda, pois já temos que... Exato. Falaste há pouco que querias tocar no Sengun, não era? Não sei se queres tocar sim, já. O Sengun, sim. Todos nós somos muito fãs do Sengun. Ele está a fazer uma época muito boa, mesmo muito boa. Deixa-me só aqui rapidamente. Fala-se, muita gente já diz candidatura para o All-Star e até para o prémio do MIP, não é? Most Improved também. Pois, sim, sim, diria candidatura, que sim. Atenção. All-Star é difícil, há muitos jogadores à frente dele no Oeste. Eu só queria explicar porque é que nós todos gostamos muito do Sengun. E depois ele está sempre abaixo do sítio onde foi escolhido, ou seja, ele foi escolhido na casa dos 40, 44, 45, 46 e neste momento está na casa dos 60 em ranking de fantasy. E eu vou explicar porquê. Sim, o Sengun está com uma excelente evolução, está com 21 pontos, 8 ressaltos, 5 assistências. Certíssimo. Qual é que é o problema do Sengun e porque é que o Sengun nunca vai estar nas primeiras rondas de playoff, de escolhas de draft de fantasy? Estatísticas defensivas. As estatísticas defensivas dele são más. Ele é um poste que não faz um bloco por jogo e não faz um roubo por jogo. E ainda tem outra coisa que é muito engraçada, que é ele baixou os ressaltos. Ele está a fazer menos ressaltos do que no ano passado, o que também é um bocadinho contraponto ao que aconteceu à sua evolução.
O que é que ele está a evoluir bem? Na marcação de pontos. Qual é que é o problema? É que a eficiência está a baixar. Porquê? Porque ele está a lançar mais vezes. E ele é um jogador muito propenso a turnovers também, que é uma coisa que nós não devemos sobrevalorizar, mas que é também uma categoria. E, portanto, é um poste que, sem dúvida, é um belíssimo jogador e acho que vai ter um futuro muito bom na NBA, e ainda bem que os Rockets não conseguiram a contratação do Brook Lopez. Só que é um jogador que tem um perfil fantasy que é limitado em algumas coisas. É por isso que o Sabonis nunca é um jogador de primeira ronda. Apesar de ser um jogador com uma eficiência boa, com imensos ressaltos, eu não sei, acho que ela tem um jogador com mais ressaltos na NBA, não tenho aqui a certeza. Só que acho depois que acho que é o segundo, só fica atrás. O Jokic acho que é em primeiro, e depois é o Sabonis, acho que é o segundo. Isso. E ele nunca é um jogador de primeira ronda, e nunca é um jogador de início de segunda ronda. Porquê? Porque depois é um posto que não te dá estatísticas defensivas. E fazeres 15 ressaltos é ótimo, mas só vale 15 ressaltos. Portanto, se tiver um jogador que faz 10 ressaltos, mas que me dá 2 blocos, é muito melhor do que ter um jogador que faz 15 ressaltos. Percebes? E só dá meio bloco. Portanto, o Sengun é um belíssimo jogador e eu acho que ele tem aqui potencial para crescer. Só que é um jogador que não te dá estatísticas defensivas. Portanto, tu quando vais buscar o Sengun, já sabes isso. Ele neste momento está com 0.5 blocos por jogo. Está com uma eficiência de 58%. Exato. Não é bom. E em linha lance livre 60% apenas. Ainda por cima, nem tinha reparado nisso. Ainda tem esse problema. Portanto, eu gosto do Sengun, acho que o Sengun é um belíssimo jogador e é um jogador que muitas pessoas tentam apanhá-lo demasiado cedo porque acham que ele vai explodir. O problema é que eu acho que ele tem debilidades no seu jogo que nunca o vão fazer chegar às primeiras rondas. Se eu acho que o Sengun um dia vai conseguir ser um jogador de top 40, eu acho que sim. Basta que este 0.5 roubos chegue a 1, estes 60% da linha de lance livre cheguem a 75%. Não é nada do outro mundo para um jogador como ele. E portanto eu acho que sim. Acho é que ainda vai demorar um bocadinho. Exato, e a eficácia lá está, de campo também. Desculpa, eu esqueci de dizer uma coisa. A grande decepção, uma das grandes decepções é o Jaren Jackson Jr. Aí, pois é. Eu vi pessoas a apanhar o Jaren Jackson Jr. na primeira ronda. É sério? Eu queria só dizer, porquê? Porque o primeiro ranking da ESPN, o Jaren Jackson era o 12º melhor jogador, teórico, nos rankings dele. Portanto, quem fez o draft muito cedo, apanhou o Jaren Jackson muito cedo. E o Jaren Jackson padece do mesmo problema que o Jalen Williams padece e que outros jogadores padecem, que é o seu lugar no ranking está associado a uma categoria. No caso do Jaren Jackson, era os blocos. Exato. Bastou que o Jaren Jackson passasse de 2.7 blocos para 1.6 blocos, que ainda é bom, mas já não é elite, e neste momento o Jaren Jackson está fora dos 60 melhores jogadores de fantasy. E se calhar a projeção também era tipo ele marcasse 20 e tal pontos, porque não está o Ja Morant, provavelmente. Ele está com 20 pontos por jogo, portanto eu acho que nem é por aí. O problema é que tu estás a falar de um jogador que 20 pontos por jogo a média é 16. Portanto, um jogador que esteja acima de 16 é um bom contribuidor de pontos, um jogador que esteja abaixo de 16 é um mau contribuidor de pontos. Obviamente tem níveis, né? Um jogador que faça 30 pontos vale mais que um jogador que faça 17. Mas o Jaren Jackson está com 20 pontos por jogo. Vamos arredondar para 20. Ok, está acima, mas não é elite. Está com 6 ressaltos. Pois. É exatamente, está na média. Ou seja, está na média. É um jogador interior que não é elite a ressaltar. Não faz assistências. É um jogador que está com 0.5 roubos e está com 1.6 blocos. É bom. A média de blocos normalmente é 0.8. Ele está com o dobro. O problema é que no ano passado ele estava com o quádruplo. Pois. E era impossível manter. Já para não falar de eficiência, onde ele está bastante mais baixo. Sim, lá está em triplo, lançamento de campo, Jesus, esta foi a vossa desilusão, eu lembro do vosso tweet, não é? A vossa desilusão da semana. A semana foi, ele teve uma semana péssima. No nosso podcast nós temos uma coisa que é o terrorista da semana, que é o jogador que lança uma desgraça. Na semana passada foi o Wiggins, esta semana foi o Jaren Jackson Jr.
É porque é tal coisa, é um jogador do interior a fazer uma média de 31% de eficácia. Sim, não, sim, não sim. dá, não dá. Houve outros jogadores que também foram muito interessantes, que eu confesso que não percebi porque é que estavam avaliados tão abaixo. O Mitchell Robinson, em Nova York, ele estava a ser escolhido fora dos 130, que para mim é absurdo. Ele neste momento é o 64º melhor jogador de fantasy. É um jogador que é elite ressaltador, elite eficiência, e bons roubos, bons blocos. É um jogador perfeito. O DeAnthony Melton também começou mal a época, mas já está num excelente nível, vem de bons jogos. Portanto, também o Jakob Poeltl e o Zach Collins também, jogadores que claramente estavam a ser subvalorizados. Mais Keegan Murray também está, apesar de um início não muito auspicioso, está com níveis bons. Duncan Robinson está a aproveitar muito bem a lesão do Tyler Hero, está muito bem. Portanto, estes são alguns dos jogadores. Exato. Alguns jogadores que estão volta e meia aparecem e dão ali uma boa contribuição. Igor, não sei se tens mais alguma coisa. Não, vamos embora. Tá bom, tá bem, vamos embora. Lá está uma horinha. Outro jogador que também, já agora, queria saber a tua opinião, que também desiludiu, se calhar para muita gente, o Shannon Sharp. Então, quando foi lesão do Anthony Simons, pessoal, quem ficou com o Shannon Sharp ficou logo todo maluco. E chega ao fim, estão a ver que realmente, ainda por cima, não é um jogador de fantasy. Ele não é um jogador que se traduz bem para fantasy. Para fantasy, ele é um jogador que tem algumas limitações no seu jogo. Até vou ver em que lugar é que ele está. Shannon Sharp. Está fora dos 150. Para já tem um problema que é a eficiência, não é? Tem um problema que é a eficiência. Ele está a lançar abaixo de 40%. E depois ele não é um jogador que traduza muito bem. Ele está a jogar 37 minutos por jogo. Exato. Portanto, ele vai marcar muitos pontos, é verdade. Vai a fazê-lo com uma grande dose de ineficiência, turnover. Portanto, é verdade que já é o segundo ano, mas é no fundo o típico base, ele é base extrema, mas posso incluir nesse pacote rookie, que vai marcar pontos, vai jogar muitos minutos e portanto vai ganhar aqui alguns ressaltos e não sei o quê, mas não é um jogador que se traduza bem para fantasy. Exato. Muito bem, então vamos agora despedir, Igor. Espero que vocês tenham gostado, não é, deste episódio. Gostaste, Igor? Sim. Tudo que é fantasy eu gosto. Muito bem. Grande abraço a todos, malta, e até para a semana, não é? Que vocês não vão fazer mais nada, não é? Não. Este já conta como o nosso episódio de quinta-feira. Ok. Grande abraço.